Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para apresentar para vocês o livro A Invenção de Hugo Cabret. Esse livro foi escrito por Brian Selznick, que queria contar uma biografia sobre George Méliès. Então ele quis misturar com uma história fictícia para se tornar melhor a história. Então eu vou contar para vocês como é o livro, um resumo do livro eu tô recomendando para vocês, né, para vocês poderem ler depois, certo? O livro começa com mostrando como se fosse numa tela de um filme. Ele amplia na estação de trem, que era onde Hugo morava. O Hugo era órfão, ele não tinha nem pai nem mãe. Então, o seu pai, quando ainda era vivo, trabalhava com relojoaria e também ele trabalhava no museu. Então, um dia ele encontrou no museu um autômato. O autômato, para quem não sabe, é um robô de antigamente. E esse robô poderia fazer várias funções: escrever, pular, dançar, animar. Certo? Ele era usado por mágicos para animar a plateia. Certo? Então, o pai dele encontrou no museu o autômato e foi mostrar para ele. Ele ficou incrível quando viu o autômato. Então, o pai de Hugo desenhou com muito cuidado cada pecinha do autômato. Hugo foi e ficava cada vez mais animado com aquela ideia. Só que teve um dia que o seu pai estava no museu e o guarda do museu trancou as portas do museu, né? Ele não sabia que o pai de Hugo estava lá. Então, do nada, surgiu um fogo que depois virou um incêndio que incendiou todo o museu. E o pai dele morreu no incêndio, certo? Hugo ficou, assim, muito agoniado por causa que o pai dele estava demorando muito para chegar em casa. Então, no dia seguinte, o seu tio bateu na porta e disse para ele que pegasse suas coisas, que ele ia morar junto com o tio, né? O tio dele, tio Claude, tá? Na estação. Então, Hugo foi e antes disso ele pegou o autômato. Ele trouxe o autômato e levou o autômato para a estação. Hugo, todo dia, ele consertava o autômato lá na estação. Olha os 3 trabalhos que ele fazia. 3 não, 2 trabalhos que ele fazia. Ele dava corda em todos os relógios da estação 2 vezes no dia, veja. E tentava consertar o autômato. Tinha uma loja lá de brinquedos que ele roubava as peças de lá. O seu tio tinha ensinado a roubar. Então ele roubava tudo, porque ele não tinha nada para comer. Ele vivia numa condição precária. Então, ele roubava comida e tudo mais. Teve um dia que de repente o seu tio simplesmente sumiu da estação, nunca mais tinha aparecido. Então, Hugo começou a ter que viver sozinho, né? Então, teve um dia que ele foi roubar dessa loja de brinquedos. E o vendedor dessa loja de brinquedos, o nome dele era... nesse ponto da história ainda não diz o nome dele, só chama um velho, então eu vou chamar ele de velho, por enquanto. Era um velho, o dono da loja de brinquedos. Então, Hugo, quando o velho descansou, tava meio que assim, fechando os olhos. Que não tem gente que de vez em quando você vê que ela fecha os olhos e dorme? Pronto, ele tava tão cansado que dormiu. Então, Hugo foi bem escondidinho e pegou um ratinho azul que tinha lá. Então, só que o ratinho fez um barulho. E o velho acordou e segurou o Hugo e forçou ele a tirar todas as coisas do seu bolso. Hugo tirou as coisas de um bolso. Só que eu não tinha dito pra vocês que antes o pai dele tinha desenhado cada pecinha. Pronto, no dia do aniversário de Hugo, o pai dele deu de presente pra ele um desses caderninhos. Então, Hugo cuidava muito bem do caderno. Então, ele esvaziou um bolso que estava cheio de peças e tal. E ele não queria esvaziar outro bolso, só que o velho ameaçou chamar o inspetor da estação, que pegava as crianças órfãs para levá-las ao orfanato, certo? Então, Hugo
ele foi contrariado, né? Então ele entregou o caderno ao velho, que ameaçou queimar o caderno de Hugo, por causa que ele tinha roubado, né? Então Hugo ficou muito triste e saiu correndo muito triste por causa do que tinha acontecido. Então, quando estava na hora de todas as lojas fecharem, já estava de noite, então o velho fechou a sua loja e Hugo na mesma hora desceu e seguiu até a sua casa. Quando chegou na casa dele, o velho bateu a porta na cara de Hugo. E Hugo ficou muito bravo, né? Pegou uma pedra, jogou na casa, na janela da casa. Então apareceu uma menina, o velho era padrasto não, desculpa. O velho era padrinho dela. E os pais dela também haviam morrido igual o de Hugo, certo? Então ela veio descendo bem rápido e Hugo disse pra ela que pegasse o caderno dele de volta. Então ela fez assim: olha, eu não vou pegar o seu caderno, mas eu prometo pra você que eu vou trazer, que o seu caderno não vai ser queimado. Então o Hugo acreditou nela e voltou para a estação, tranquilo, né? Dormiu tranquilo porque achava que tudo daria certo. No dia seguinte, Hugo estava muito alegre porque finalmente poderia pegar o seu caderno de volta. Só que quando chegou na loja, o velho lhe deu um pano que estava com as cinzas dentro. Então Hugo começou a chorar. Ficou muito triste e disse que não perdoaria mais a menina por ter mentido para ele. Mentira, né? Então ele foi para a biblioteca e lá encontrou a menina. Então a menina disse para ele que o caderno dele ainda não tinha sido queimado, que era só uma brincadeira do velho. Hugo ficou meio assim com incerteza. Então, quando eles estavam lá conversando, chegou o amigo de Isabelle, Etienne. Como vocês estão vendo aqui, ele tem um olho tapado. Ele era cego. E ele trabalhava no cinema. E ele era amigo de Isabelle também por causa que ele levava ela escondida para o cinema, porque o velho não queria que ela fosse pro cinema, né? Então, ele ofereceu para trazer o Hugo também, para ir pro cinema escondido. O Hugo aceitou, né? Muito alegre, porque ele gostava muito de cinema. E Isabelle teve que ir embora e ficou só Etienne e Hugo na biblioteca. Então, Hugo estava procurando lá na biblioteca algum livro importante. Ele encontrou um livro sobre magias. Ele pegou o livro porque ele gostava muito de magias e foi pegar escondido para roubar, porque ele queria que fosse dele próprio, não queria pegar emprestado. Então a Etienne viu aquilo e abriu o tapa-olho dele e tirou a moeda e deu para Hugo. Então Hugo pagou e ficou muito agradecido a Etienne. Hugo, como era muito insistente, ele voltou para a loja de brinquedos novamente. O velho fez a proposta para Hugo: olha, se você acha que o seu caderno ainda não está queimado, então continue ainda trabalhando aqui, continue consertando os brinquedos, as peças que você roubou. Então Hugo ficou indo todas as vezes. E o velho disse assim: e se o caderno não tiver sido queimado, eu lhe darei. Se tiver, poderia estar queimado, né? Mesmo com o trabalho dele, poderia estar queimado já. Então, Hugo estava fazendo um dia e viu o velho fazendo as cartas flutuarem assim, muito estranhas, por causa que ele não queria que ele descobrisse seu talento, como eu disse no início, que ele era um mágico e cineasta. Então ele não queria, por causa que ele tinha fracassado, certo? Eu vou fazer outro vídeo para vocês poderem saber. Vou fazer um vídeo sobre biografias, certo? E eu vou fazer uma biografia de Jorge Méliès para vocês poderem ficar bem afiados. Então, Hugo continuou a trabalhar lá e ficou muito impressionado com aquilo. E o velho, quando viu que o Hugo tava vendo, ele escondeu. Só que depois ele começou a se acostumar e
ensinou pra Hugo como fazer isso. O Hugo conseguia fazer direitinho e tal. Então, depois, passou no dia seguinte, Hugo e Isabelle foram escondidos para o cinema. Só que, quando perguntaram para o diretor do cinema se Etienne estava lá, ele disse que Etienne tinha sido demitida por causa que estava trazendo crianças escondidas para o cinema. Então, Hugo e Isabelle ficaram muito assustados, porque eles não poderiam entrar no cinema. Só que eles fizeram tudo isso sem que o diretor visse. Então, eles entraram escondidos, não sei como. Só sei que Isabelle, ela tinha uma técnica. Ela sempre usava um grampo no cabelo. E ela pegava o grampo e conseguia abrir as fechaduras que estavam fechadas e não conseguia abrir sem nenhuma chave, certo? Então, eles viram a parte do filme O Homem-Mosca. Tá vendo aqui a cena do filme? Pronto, essa é a cena principal do filme. Depois que eles estavam assistindo, então o diretor do filme viu eles, ficou, não acredito, pegou eles e expulsou-os do cinema. Ainda bem que não levou esse pro orfanato, se levasse ia ser uma bronca. Então, eles foram e voltaram para a estação de trem. Olha, aconteceu muitos eventos nesse meio aí. E eu não vou contar pra não demorar muito tempo, certo? Porque você gosta às vezes de ver vídeos curtinhos. Então, eu vou fazer um vídeo um pouco curto e falar em forma resumida o livro todo, certo? Então, continuando. Eles voltaram para a estação. O inspetor da estação viu eles e foi correndo atrás deles. Então, nesse tempo, eles conseguiram driblar o inspetor da estação. E só que nessa correria, Isabelle caiu no chão e Hugo levantou ela. Só que quando ele levantou, ele viu uma chave no pescoço dela e puxou a chave e levou para a sua casa, que ele não queria que ninguém soubesse onde ele morava, como era a vida dele e tal, por causa que ele tinha uma vida muito sofrida. Então, só que Isabelle era inteligente, ela conseguiu seguir ele e entrou na casa dele. Quando chegou lá, ela viu o autômato e Hugo e na mesma hora encaixou a chave e Isabelle viu tudo, né? O que deveria ser um segredo acabou sendo revelado, né, pra Isabelle. Então, o autômato começou a escrever. Então, no final, virou um desenho. Que eu vou mostrar pra vocês isso daqui. É o do livro, certo? E também, esse daqui agora, ó. Espere um pouquinho, pronto. Esse daqui é do filme. O filme é bem curtinho, uns 10 minutos, se não me engano. É menos de 20 minutos, certo? Então eu vou colocar aqui na descrição. O filme ele é bem curto, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Eu ainda sou iniciante, né? E meu nome é Letícia, e tenho 11 anos. E é um prazer poder estar aqui. Eu vou falar sobre várias coisas, sobre os livros, biografias. E vocês podem colocar nos comentários tudo que vocês quiserem para que eu possa ver um vídeo ou alguma coisa que eu possa explicar a sua dúvida, certo? Eu agradeço muito a todos e ainda sou iniciante, né? Por isso vejam aí que eu tenho algumas pausinhas. E eu estou muito alegre por ter feito isso, certo? Então, eu espero vocês nos próximos vídeos e participem, por favor, certo? Então, dê um like e se inscreva no canal, tá? Tchau, tchau!